Vou começar aqui, tá, professora? Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é Marcos Vinícius, sou estudante do curso de Agronomia da Universidade Federal de Viçosa e hoje vamos estar desenvolvendo uma atividade de disciplina ERU 451, Extensão Rural. Com o apoio do Departamento de Economia Rural, hoje vamos receber a professora Fabiana, que atua como coordenadora do programa Preagro, que é Programa de Extensão em Agronomia. Na última sexta-feira, no dia 14, ela esteve conosco falando sobre o programa Preagro. E hoje estará respondendo algumas perguntas sobre o programa que foi apresentado na última live, na sexta-feira passada. Professor, adiantando, eu quero agradecer pela participação e vou começar a fazer algumas perguntas. Professora, como é realizado o processo... Tá joia, Marcos. Prazer estar aqui. Professora, como é realizado o processo para entrar para participar do programa Preagro? Então, Marcos, o processo seletivo, ele não tem, assim, todo semestre critérios bem estabelecidos, né? Isso não é o intuito nosso, embora em alguns momentos a gente demande alguns perfis, né? Quando a gente tem algumas demandas, como para coordenação, então, alguns perfis que a gente tenta estabelecer. Mas, no geral, a gente tem o interesse dentro do programa de realmente atender o máximo de estudantes possíveis, né? Como estagiários. Então, nós aproveitamos desse momento para ter um processo seletivo semelhante aos processos que são realizados em outros processos seletivos de empresas, por exemplo, né? Então, a gente realiza a inscrição inicial por meio da apresentação dos documentos, o currículo, o histórico escolar, porém, a gente não é nossa critério, né? Por exemplo, o coeficiente de rendimento, né? Muitos alunos se preocupam com isso, mas não é nosso critério, pelo contrário, isso não é uma questão relevante, né, nesse cenário para a gente. A intenção do Preagro é formar, né, auxiliar a formação profissional. Eu brinco até assim que os alunos, eles precisam, muitas vezes, de uma oportunidade como essa, até para progredir na formação acadêmica também. Então, a gente simula, a gente já teve processos com dinâmicas, entrevistas, e agora, nesse processo que nós estamos vivenciando de forma remota, nós fizemos também um processo seletivo em que a gente solicitou a gravação de um pitch, né, que são empresas fazem a gravação de um vídeo curto de 1, 2 minutos para eles se apresentarem. Então, na verdade, o nosso processo seletivo ele já tem esse intuito de treinamento, do aluno ter essa oportunidade. Então, a gente abre processos seletivos, geralmente semestralmente, e faz essa seleção dos alunos. Quantos alunos, em média, vocês aprovam no processo seletivo? Nós já chegamos a ficar com cerca de 25 estudantes estagiários no Preagro. Agora a gente teve um desfalque, que ingressaram para outros estágios, né, externos. A gente sempre apoia essas saídas, mas geralmente por semestre a gente tenta captar aí pelo menos 12, 14 novos estagiários. Sim, interessante. Agora, vou fazer outra pergunta. Como é selecionado os produtores que serão assistidos pelo programa? Então, os produtores, Marcos, eles chegam até o programa de várias formas, né? Sejam um vizinho que está sendo atendido pelo programa, então toma conhecimento ali que está recebendo aquelas orientações técnicas, então procura ver a disponibilidade, ou em alguns
algumas situações o aluno da própria instituição conhece, então, a princípio, a gente não tem, assim, critérios pré-estabelecidos, né? A gente procura atender as demandas que são chegadas até o programa, né? Então, qualquer demanda a gente tenta auxiliar, pelo menos de início, as orientações que o produtor demanda. Então, ele pode tanto procurar, como a gente faz também a prospecção de produtores, né? A gente busca produtores que estão demandando também por assistência técnica. Tá. Isso é muito interessante, porque eu conheço alguns produtores que precisam de ajudas assim. Sim. A gente sempre conversa com os estudantes, né, do curso, se você conhece, se a própria familiar precisa tem alguma demanda, né, e o nosso interesse, Marcos, atualmente, eu até comentei na live, a gente faz atendimentos ainda de ação individual, né, mas o nosso interesse era, por exemplo, estender para ações coletivas, por exemplo, tem projeto apresentado à Prefeitura de Viçosa, que a gente pudesse atender demandas maiores, né, ter grupos de 5, 10 produtores, que a gente pudesse ter diferentes ações extensionistas, ações coletivas, né, treinamentos, dias de campo, trabalhos em grupos, né, com um conjunto de produtores, mas a gente vai chegando lá, né? Se Deus quiser, o programa ainda tem início, mas já está bem encaminhado já, né? Agora, outra pergunta sobre a importância de interagir com outros profissionais da extensão. Há algum espaço de ter outros professores de outros cursos? Com certeza, né, Marcos? Como o programa ainda é uma iniciativa, a gente procura ali estar estabelecendo a base, né, consolidando, levantando as demandas, quais os desafios, as necessidades e tentando realmente colocar os projetos para funcionar, né? Mas a gente conta com o apoio de outros professores já, né? A gente tem capacitações de professores e a gente está de portas abertas. Na verdade, a intenção, embora seja um programa voltado inicialmente para a cadeia de produção, né, que era o nosso interesse inicial, para cafeicultura, fruticultura, oleicultura, grãos, né, o nosso interesse é que a gente trabalhe com estudantes de outros cursos também, com professores, que seja realmente multidisciplinar, né, a gente almeja atingir esse nível, né, trabalhar com professores da extensão rural, né, do próprio departamento de economia rural e de outros departamentos, né, a gente sempre tem demandas que envolveria a engenharia florestal, a engenharia agrícola, então nosso interesse o departamento de solos, os demais áreas que são base para a agronomia, né, então a gente tem algumas parcerias já e o nosso intuito é realmente estabelecer essas parcerias, né, muito em breve aí estabelecer essas parcerias. Sim, isso é muito importante. Estamos de portas abertas. Isso, estamos de portas abertas. Que a gente aí. Isso é muito importante para o curso da agronomia, né, que ele abrange várias áreas, né? Com certeza. Agora, eu vou fazer mais outra pergunta. Quais os problemas mais recorrentes verificados na ação do programa? São vários, né, Marcos? São inúmeros. A gente identifica, né, no contato ali com os produtores, né, o contato inicial, ele tem que ser muito cuidadoso. Os estudantes, eles entram para o programa, eles não fazem diretamente contato com o produtor, né, a nossa intenção
é que, pelo menos no primeiro semestre, o estagiário, quando ele inicia no programa, ele acompanha outros estudantes que já estão no programa. Então, esses estagiários, membros do programa, que fazem esse contato. Então, o estudante, inicialmente, ele observa, né, ele acompanha como que se dá o contato com o produtor. Então, tem todo esse treinamento inicial, né, para lidar, interagir com o produtor. Mas a gente tem muitas dificuldades, né? Vou até citar um exemplo assim, a gente sempre gosta de contar história, né? Conta história, a gente consegue contextualizar. Então, eu mostrei, né, a condução de uma lavoura de maracujá na live, né? Vou te dar até um exemplo dela. Então, ali a gente tenta fornecer toda a orientação técnica. E aí o produtor liga, né, manda mensagem, agora principalmente no período remoto, a gente também tentava auxiliar de maneira remota, né, quando a gente suspendeu as visitas, a gente, aí, de forma remota, a gente recebe o produtor falando assim, eu recebi aqui um vendedor me oferecendo aqui um organo mineral, por exemplo, né? Então, muitas vezes, ele não tem uma demanda por um organo mineral, por essa tecnologia, ou mesmo não há necessidade, ou estou dando um exemplo, né? Então, assim, poderia ser qualquer outro produto. Ele me ofereceu um produto aqui que é bom para o maracujá, um aminoácido, ele está ali para vender os produtos, então a gente esbarra numa série de dificuldades, né, de ter a assistência técnica ali, toda a orientação do que realmente aquela lavoura precisa, né, com o que realmente ele demanda, né, que aparece um revendedor querendo ali, oferecendo alguns produtos, e às vezes ele fica tentado, achando que aqui é um novo produto, né? Não que não seja uma excelente tecnologia, né? Como seria uma utilização de novos produtos, né? Mas muitas vezes ele não tem aquela demanda, né? Uma outra situação às vezes não atende o que a gente recomenda, né? Então, é muito comum no período chuvoso, né? A gente deixa a orientação, assim que cessar o período de chuvas ali, passado 2 dias, inicia o sistema de irrigação, né? E aí passa 5 dias, uma semana, 15 dias, a gente começa a ter problemas com água, porque o sistema está lá, ele recebeu toda a orientação e ele não aciona a bomba, né? Porque estava um período ali constante de chuvas, então, às vezes, para atender também essa orientação técnica, né? E nessa ação, né, direta com o produtor. Então, são alguns desses problemas aí que a gente tem de convívio e tal, a gente tenta sempre resolver, né? Estabelecer habilidades comportamentais, o jeito de lidar, né, com as pessoas. Às vezes o produtor tem um funcionário e quer que a gente dê jeito no funcionário dele. Isso é um pouco difícil, né? O funcionário não é nosso, não é do produtor. Então, mas no início a gente já tenta estabelecer, sabe, Marcos, assim, quais são as funções do programa, a gente faz termos de compromisso, por exemplo, os estagiários, eles vão auxiliar o funcionário, o agricultor familiar, né, então, geralmente, não tem nenhum funcionário, ou pelo menos um funcionário, então, eles auxiliam ali no treinamento, nas orientações, mas é importante a gente frisar que os estagiários, eles não fazem o trabalho pesado dentro da propriedade, né? Ele pode até auxiliar, se ele estiver ali da visita, em alguma atividade, mas ele está ali para orientação técnica, né? De como fazer, de que forma realizar. Sim, e o professor, os agricultores, os que são assistidos, eles participam, estão sempre querem participar
quando os alunos estão lá fazendo estágio, ou, tipo assim, igual esses que tem funcionário, tipo assim, deixa o funcionário para lá e deixa só os funcionários para estagiário. Já teve algumas situações, né, que a gente às vezes repassa para o funcionário e a gente tenta marcar, às vezes o proprietário reside na propriedade, mas às vezes tem alguma atividade na cidade ou reside na cidade e fica, né? Então a gente tenta sempre acionar o produtor, né? O produtor participar, a gente tenta sempre sentar com o produtor, que ele vá até a área, né? Quem engorda é o olho do dono, né? Então, a gente tenta sempre não deixar só a responsabilidade, igual eu falei, o funcionário é do produtor, né? A gente não... a gente já teve situações do produtor falar, eu tenho lá luva, óculos, o funcionário não usa. Uhum. Isso é... Então, assim, não é um problema. É claro que a gente trabalha na conscientização, na importância do pegar ali também com o funcionário, é o produtor, quando ele tem o funcionário, né? Então, a gente auxilia nesse processo de conscientizar, treinar o funcionário também, quando há necessidade, mas é importante também que o produtor entenda esse processo, né? Que o funcionário é da propriedade, é dele, está ali para trabalhar para ele, sim, né? E a gente não tem essa responsabilidade. Sim. Durante a atuação dos estagiários, eles conseguem resolver problemas encontrados, como manejo de solo, economia, gestão, tipo, entre outros? Sim, a gente encontra dificuldades, né, Marcos, até por alguma resistência que os agricultores venham a ter, a inserção de novas tecnologias, a gente pode até conversar um pouco mais sobre isso, mas eles buscam sim, né, a gente corre atrás de atender todas essas demandas, né, e a gente se adapta também ao perfil do agricultor, né, logo de início, a gente tenta identificar como que a gente pode trabalhar, por exemplo, vou citar umas situações diferentes, né, manejo das culturas, os tratos culturais, a gente vai ajustando, né, essa parte técnica, ela de forma simples, os estagiários buscam com outros professores as demandas que se tem, né, em cada momento, em relação a manejo das culturas, os tratos culturais, manejo do solo, adubação, a gente recorre, né, a cada demanda, as orientações de técnicos, professores, especialistas em cada área, né, por exemplo, a polinização do maracujá, né, como vai ser feita, né, por exemplo, qual híbrido utilizar, né, todas essas questões a gente corre aos auxílio dos demais professores em cada área, né, e isso é importante a gente falar, a gente sempre, os professores do departamento de agronomia sempre atendem os estagiários, né, de todas as formas, e nas diversas áreas, de outros departamentos também, de áreas distintas. Aí, um exemplo, né, de gestão. Então, como que a gente inicia? A gente avalia ali o perfil. Tem produtor que ele não separa alguma outra renda que ele tenha da renda da propriedade. Então, é muito comum ele falar, eu quero que o sítio, que a propriedade se autossustente, né? Ande com as próprias pernas, porque às vezes ele investe dinheiro de fora lá dentro. Sim. Então, a gente, naquele primeiro contato, a gente tenta identificar todos esses pontos. Às vezes, o proprietário não anota, o produtor, o agricultor não anota nada, não toma nota de nada, não sabe quanto que ele gastou de produto, ou até ele compra produto que não precisa, Marcos. É engraçado isso, né? A gente já chegou em área que o pH era 6,6. Completamente assim, o produtor está gastando dinheiro com calcário, né?
está aplicando calcário que não precisa naquela área. Então, a gente identifica se o produtor quer fazer as anotações na mão, então a gente disponibiliza para ele uma planilha para ele fazer as anotações manuais, ou a gente tem produtores, né? A gente tem um agricultor, por exemplo, que ele faz tudo no celular, no computador, já tem nível tecnológico maior. Sim. Então ele gosta que envia vídeos para ele assistir. Então a gente passa já uma planilha digital para ele no Excel. Então a gente vai buscando de acordo com o perfil do agricultor, né? Se ele quer fazer à mão, as anotações, os cálculos, a gente passa o material para ele fazer dessa forma, ou por meio de planilha. Então, de acordo com o perfil e com os problemas que surgem, né? Sim. A gente vai tentando resolver os problemas, né? É igual as questões que eu te comentei com você. Às vezes o produtor acha que está tendo problema na lavoura com micronutrientes, com doença, e ele não acionou o sistema de irrigação, enquanto a gente achou que ele está ali fazendo a irrigação conforme a gente deixou as orientações técnicas, né? Então, conforme cada situação, a gente tenta, é claro que algumas questões, se não tiver o empenho do agricultor, né, por exemplo, problemas econômicos, se ele não empenhar, né, por exemplo, se chega um revendedor e ele compra produtos sem estar tendo demanda, se ele não atende a aquelas questões, né, que a gente estabelece ali com ele, o uso racional dos produtos, né, o que realmente está tendo demanda, até as próprias operações de solo, né, de preparo de solo, às vezes a gente fala, esse dia não está legal para fazer a gradagem, o solo está seco, vai gastar mais tempo, vai gastar mais combustível, e ele vai lá e faz, então é um gasto maior. Então, assim, a gente, se ele não tiver o empenho, o pré-agro sozinho, ele não vai resolver um problema, né, econômico do produtor. Sim, sim. Os produtores em si têm que ter um maior planejamento, né, principalmente de implantação na área. Há alguma dificuldade de inserir novas tecnologias para os produtores que são assistidos pelo programa? Sim, com certeza, né, Marcos? Isso é até pergunta de sala de aula, né? Sim. O pessoal sempre fala, a gente pode falar aqui de um exemplo da cafeicultura, né, que é um exemplo muito clássico aí, que eu sempre até utilizo que é, por exemplo, o café no limpo, né? Sim. A gente sabe que o café no limpo perdurou aí por anos, hoje já não tem sido mais uma realidade. Mas quando você fala, né, que agora o cafeicultor ele vai plantar braquiária na entrelinha do cafeeiro, né, de início é um processo, então você tem que demonstrar para ele os benefícios, né, então claro que a início, né, como a gente fala, é uma nova tecnologia, né, a gente está ali para transferir novas tecnologias. Como é que a pesquisa que a gente tem na instituição, não só na universidade, mas em outros centros, né, como a Embrapa, Epamig, como que isso vai chegar até o produtor? Né? Então, a gente tem que fazer essa transferência, essa difusão ali de tecnologias. Então, tem realmente uma resistência, mas a gente vai com jeito, vai mostrando, né, inicia numa pequena área com a adoção de uma nova tecnologia, tenta mostrar resultados em outras áreas, em outras regiões. Então, a resistência, ela sempre vai existir, né, Marcos? Eu gosto até sempre de comentar que é a mesma coisa quando o filho está o pai é produtor, né, a família já está ali inserida na atividade agrícola, na produção agrícola, e o filho está cursando agronomia e vê o filho, a filha, né, o engenheiro futuro profissional, ele está inserido ali dentro da instituição, né, no ensino, na pesquisa, na extensão, e ele chega, pai, vi aqui o uso
dessa forma, o pai faz ali há anos, né? Não que a gente tenha que considerar, né, o que a gente tem ao longo dos anos ali, essa troca, né, às vezes passa de geração para geração, tem uma grande importância, mas é importante a gente frisar que tem essa resistência, né, de todos os pontos aí, mas a gente vai trabalhando, estabelecendo uma confiança, uma comunicação ali, uma segurança, né, na gente, o técnico, o engenheiro em si, vai estabelecendo essa confiança e aí ele vai abrindo portas, né, para a gente adaptar às novas tecnologias. Sim, sim. Isso é importante, né? Aderir novas tecnologias para ter melhores resultados, né? Com certeza, a gente vê aí, né, o exemplo que a gente deu da cafeicultura, mas tem, por exemplo, o uso de novos cultivares, né, aqui na região mesmo da Zona da Mata, o maracujá, a gente teve problemas aí com virose, e hoje em dia tem, né, espécies cultivares, né, resistentes aí à virose, a cafeicultura a gente tem, né, as cultivares aí adaptadas, resistentes, né, tolerantes a pragas, doenças, então isso só chega ao produtor se ele estiver aberto, né, a adotar. Isso é mesmo. O programa tem alguma fonte de financiamento? Como é feito, assim, para atuar, os gastos para atuar com os profissionais, com os agricultores, né? Sim, ainda é uma questão que a gente não tem, né, recursos próprios, financiamento próprio, Marcos. É uma demanda aí que a gente tem. Hoje a gente trabalha com o apoio do Departamento de Agronomia, né, as demandas que são levantadas de material, infraestrutura, despesas, a gente tem o auxílio do Departamento de Agronomia. E o Centro de Ciências Agrárias, né, o CCA também auxilia em algumas demandas que a gente leva até eles, também auxiliam a gente. A gente já teve algumas demandas atendidas também pela PEC, né, pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Então, assim, a gente almeja, né, atingir aí, ter um espaço físico, ter carro próprio, porque isso tudo viabilizaria que a gente conseguisse atender um maior número de produtores, né? Então, a gente recorre também à seleção nos editais para conseguir bolsas, para auxiliar no programa. Então, às vezes a gente ainda tem um pouco de dificuldade de conseguir, né? Porque isso é um processo aí, ainda é uma iniciativa, a gente precisa validar o projeto, validar o funcionamento para a gente ganhar espaço. Então, assim, a gente conta com realmente o apoio, né, do Departamento de Agronomia, que é onde o Preagro hoje está vinculado. Sim. E a gente também conta com o próprio agricultor, que às vezes ele tenta viabilizar as visitas, né? Quando algum agricultor que tem a possibilidade de fazer o aluguel de um carro, tem alguma demanda maior, ele trabalha, ele auxilia nessa logística, né? De viabilizar a visita, né? E aí tenta fornecer, a gente já foi até uma propriedade em Cataguases, que eles viabilizaram a visita, então a gente conta também dessa forma, né, com esse auxílio, mas o que a gente tenta sempre é atender o agricultor familiar sem que ele tenha custo com a assistência, né, que ele tenha essa assistência de qualidade e sem custos. Que o custo dele seja, por exemplo, a gente realiza uma análise de solo, o custo seria inicialmente do produtor, até para ele valorizar, né, essa assistência ali que ele está recebendo.
Mas a gente também já conseguiu parcerias em laboratórios de solos, que os produtores têm um desconto quando a gente faz a coleta e manda para o laboratório. Então, a gente vai estabelecendo essas parcerias e auxiliando, né, os produtores. Sim. Qual a importância da participação de outras instituições, como uma instituição privada, alguma coisa assim, instituição privada, para a difusão de tecnologia que o PREAGRO tem realizado? Então, Marcos, a gente não só privada, mas outras instituições públicas também, a gente tenta sempre estabelecer parcerias, né? A gente de início tentou, até antes da pandemia, a gente tinha algumas ações com o Senar, até para os estagiários poderem acompanhar técnicos extensionistas do Senar em visitas, fazer treinamentos, né? Então, a gente adiou esse ponto aí por questão da pandemia, né? Sim. E até associado com as questões de financiamento, né? A gente também, num futuro próximo, busca aí estabelecer essas parcerias com instituições privadas que também possam auxiliar na questão de concessão a recursos, né, financiamentos, patrocínios de cursos. Então, são aí algumas questões que a gente tenta estabelecer, né, treinamentos com os alunos, para realizar essa parceria, né, que teria que ser realmente uma parceria para realizar essa questão da difusão de tecnologias, né, de instituições, a gente recebe os técnicos, né, pesquisadores, por exemplo, a Embrapa, e eles apresentam, né, para a gente, públicas também, a gente recebe gerentes de ATER para trabalhar, para auxiliar nesse processo. Durante a assistência aos produtores, vocês já realizaram alguma capacitação para eles? Sim, como eu te falei, né, até apresentei na live, Marcos, as ações ainda têm sido individuais, né, então a capacitação ela é voltada ali ainda diretamente àquele produtor que está sendo assistido, né, mas aí ele recebe, ele, o funcionário, essa capacitação, né, por exemplo, como realizar a poda, os funcionários sempre recebem as capacitações, geralmente a coleta de amostra de solo, eles auxiliam, mas os estagiários estão sempre presentes, mas as outras, as questões relacionadas a manejo, tratos culturais, geralmente a gente repassa a orientação técnica, né, os estagiários mostram como aplicar o adubo, como realizar as podas, então realizam esses treinamentos, capacitações. Mas como eu falei anteriormente, a intenção seria que realizar capacitações em treinamentos, em dias de campo, né, fazendo ações coletivas. Em março do ano passado, março de 2020, a gente tinha até previsto uma capacitação em que a gente teria momentos que seria capacitação para os estudantes do curso de agronomia, seria implantabilidade, e a gente precisou adiar, suspender, e esse treinamento a gente ia estender até os técnicos do departamento de agronomia, a gente ia estender como treinamento, capacitação aos técnicos. Então, nós temos essa intenção de capacitações, treinamentos, tanto dos funcionários técnicos, né, que trabalham conosco no dia a dia, no departamento, na instituição como um todo, assim como aos produtores, né, e não somente capacitações também voltadas para os estagiários membros do programa, né, essa que a gente
ia ser a primeira aberta aos demais alunos do curso de agronomia. A gente ia ter uma parte teórica e uma parte prática, então o Preagro ele estava organizando, ele chegou a organizar, já tinha data, ia vir um professor da Unesp, o professor Paulo, que ele é especialista em mecanização e plantabilidade, ele ia vir fazer esse treinamento conosco. Então, é um treinamento, né, uma capacitação para os estagiários do Preagro, e a gente estenderia aos interessados, né, aos demais alunos do curso de agronomia. Então, a gente tem essa intenção de ampliar, né, atender aos alunos do curso, aos produtores, realizar capacitações, dias de campo, mas, a princípio, as ações com o produtor, elas têm sido, assim, individuais, né, como que vai ser a poda, apical aqui no Maracujá. Então, você vai lá, recebe o treinamento, e o estudante, ele também faz treinamento, Sim. né? Quem já sabe, quem já aprendeu, e os demais que ainda não tiveram oportunidades, eles acompanham ali aquela capacitação. Sim, isso é muito importante. E a nossa última pergunta vai ser essa, qual é a perspectiva de futuro para o programa? Então, Marcos, a gente tem, assim, né, as intenções, as expectativas melhores possíveis, né? A gente iniciou aí com os estudantes não somente com uma demanda dos alunos da agronomia, né, mas com realmente um sonho, uma conquista de fazer diferente pelos alunos, pelo curso. Então, eu falo que os alunos, né, que inicialmente me procuraram, que a gente iniciou as discussões sobre o pré-agro, eles realmente tinham ali muito amor envolvido, né, ao curso, a questão de preocupação com a formação profissional, e queriam deixar algo, né? É muito mais do que fazer para você, né? Muita gente pensa muito no fazer, né? Faz para si. Eu vou lá, vou fazer um treinamento, eu estou pensando na minha formação. Sim. Então, aqueles estudantes que inicialmente começaram ali o pré-agro, eles tinham muito mais que isso, né? Não somente o fazer pela formação deles em si, mas também deixar essa contribuição, né? E o pré-agro, ele tem essas duas questões, né? Não só fornecer assistência técnica, mas alavancar a formação, né, do estudante ali. Então, é um profissional em formação. Então, a gente se preocupa muito com a questão também, né, são objetivos que andam juntos, né, quando você está ali preocupado com o desenvolvimento socioeconômico do agricultor, o aluno, estudante, estagiário está em plena formação, né, ele está alavancando ali, tendo oportunidades que, às vezes, na sala de aula, infelizmente, a gente não tem como atender, né? Eu brinco que quando a gente fala na sala de aula, assim, vamos fazer um trabalho em grupo, não é assim? Todo mundo já fala, sério? Vai ser um trabalho em grupo? Não é assim, Marcos? Deixa eu fazer só. Todo mundo já corre do trabalho em equipe, né? Todo mundo já prefere não ter que lidar com o outro, não é? Muitas vezes não é assim. A gente sabe que, às vezes, pela rotina, pela individualidade, por afinidade. Então, quando você mesmo, professor, pode ser em qualquer disciplina, em qualquer área, quando o professor, então, divide o grupo, aí é problema na certa, né? Sim. A gente esbarra nessa dificuldade, né? Do trabalho em equipe, na convivência. E quando você está inserido numa empresa, em qualquer local de trabalho, muitas vezes você não tem essa escolha, né? Não vou fazer em grupo. A equipe está ali, o seu chefe está ali, o seu superior, tem muitos locais que é assim, né? Você tem que lidar, conviver. Então, no pré-agro, a gente acaba tendo, né? Como eu te falei, a gente, às vezes, uma equipe de 25
estudantes, a gente já chegou a ter praticamente 25 estudantes juntos numa sala, em que a gente tinha que estabelecer as atividades, entrar num acordo, ou mesmo a própria coordenação. A gente fica, às vezes, com a coordenação do pré-agro ali, com 10 estudantes, que tem que entrar num consenso, né? Sim. Tem que dividir as atividades, dividir as tarefas, e tem a questão de conflitos? Tem, né? Mas eu tenho conflitos com os alunos? Tenho, né? A gente vive na sociedade aí buscando as melhores relações, né? Então a gente acaba amadurecendo, a gente acaba desenvolvendo outras habilidades, né? De se comunicar, sim, seja por uma comunicação verbal ou não verbal. E aí a gente vai conseguindo fazer isso, né? A gente percebe que esse trabalho em equipe, ele possibilita isso. E a gente vem observando já frutos, né? E que o pré-agro já vem tendo, apesar de ser uma iniciativa ainda, há pouco tempo, né? Apenas aí 2 anos, né? Se a gente começar a contar... Sim. E ainda teve a pandemia, né? Então, 2018, 19, 20, né? Está praticamente com um pouco mais de 2 anos. Uhum. E a gente já vê os alunos ali que formaram, já se destacando em processos seletivos. A gente faz treinamentos, capacitações, desde a elaboração do currículo, como se portar numa entrevista, o que fazer na entrevista. Essa questão de desenvolver, os alunos escrevem o projeto técnico, então é uma oportunidade que às vezes a gente não tem no curso, né? Elaborar o projeto, desde o preparo do solo, né? Da coleta da amostra até o mercado, não é a colheita, não, é o que aquele produtor vai fazer com... Eu estou dando muito exemplo do maracujá, porque foi o projeto, né? Que eu apresentei. Mas o que aquele produtor vai fazer com aquele maracujá? Né? O que ele vai fazer com aquelas hortaliças produzidas? Ele vai conseguir introduzir num programa, por exemplo, né, no PNAE, ele vai conseguir mercado? Quais são as opções para ele escoar aquela produção? Então, ele consegue fazer todo aquele projeto. Né? Então, isso são possibilidades que a gente já vê destaque, né? Destaque na entrevista. A gente tinha, eu lembro assim, de estudantes que conversavam comigo que tinham medo de fazer um processo seletivo dentro da instituição, sabe? Tinham medo, por exemplo, de fazer para o Coffeetech, para o Japfruit, para o CREA Júnior, né? Para o pré-agro, alunos que têm segurança de fazer. Sim. E imagina a hora que estiver formando, né? Fazer para uma empresa. Então, são oportunidades que a gente concede de várias formas, né, Marcos? Que são importantes para o profissional em formação, que é o estudante, né? Do curso de agronomia. Esse programa é muito importante mesmo. Professora, quero te agradecer novamente. Muito obrigado por estar participando da nossa entrevista, né? Porque isso é uma entrevista. E muito obrigado, tá? Com certeza, Marcos. Foi um prazer apresentar, ter essa oportunidade, ainda mais na disciplina de extensão rural, sim, com o professor Marcelo e toda a turma, né? Foi um prazer, realmente, a gente ficou muito grato, não somente a minha pessoa, né? Mas o programa, os membros do programa, por essa oportunidade da gente difundir, divulgar as ações, como que está sendo as atividades, tudo que a gente demanda. Então, foi uma satisfação, um prazer muito grande. A gente está à disposição da disciplina, a gente conta com o professor Marcelo, os demais professores do DER, a gente está de portas abertas aí, principalmente para os alunos do curso, né, de agronomia. Sim. Não precisam ter medo de fazer o processo seletivo. Às vezes o primeiro não faz parte, né? Tem gente que tenta uma vez, na segunda entra, porque às vezes a gente não consegue chamar o número ali de 20 alunos, mas a gente na próxima consegue. Então, é uma satisfação imensa para mim fazer parte do pré-agro, ter conseguido
a gente ir validando esse projeto, programa, e a gente espera que realmente no futuro aí ele, como os meninos falam, né? Falam, voa pré-agro, que ele voe, alcance, né? Voos mais altos aí e amplie, né? A formação aí, afinal, os alunos estão inseridos num dos melhores cursos de agronomia do país, né? Então, Sim. é isso que a gente almeja. O programa cada dia vai crescer mais e muito obrigado, professor. Obrigada, um abraço, Marcos. Um abraço.